Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o cantor e compositor Amilcar Azevedo. Ele vai falar um pouquinho da música popular no nosso estado do Amazonas. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, você que nos acompanhou nessa semana sabe que o entrevistado de hoje é o cantor e compositor Amilcar Azevedo. Amilcar, prazer em ter aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho de música amazonense. Não música popular amazonense, porque esse termo é meio pejorativo. Isso não é porque saiu do Amazonas que não é música popular brasileira. Então vamos falar um pouquinho da nossa música que se encaixa dentro do cenário nacional. Primeiro, um prazer de ter aqui no nosso programa, né? Um prazer meu e obrigado pelo convite, né? E virá outras vezes. Com certeza. Agora, falando um pouquinho da nossa música, o que você está achando de hoje? Estamos em 2011, você começou a cantar há um tempinho atrás, mais ou menos nos anos 80. No começo dos anos 80. Nos anos 80, logo no início, depois veio aquela geração do Célio Cruz, Raulney, Silena, aquela geração maravilhosa. Silena foi junto. Foi junto com você. Então, estou dizendo, uma geração muito boa e você surgiu nessa época. Como é que você via a música nos anos 80 e como é que você está vendo a música hoje, em 2011? Olha, Rodrigo, no início dos anos 80, primeiro que a música popular brasileira, de uma maneira geral, era muito mais rica do que hoje. Se fazia música que está tocando 30, 40, 50 anos. Hoje se faz uma música, amanhã já não toca mais, ninguém conhece mais, ninguém lembra mais. Então tem essa diferença. Existem alguns compositores que ainda conseguem fazer uma música de qualidade, mas a nossa música popular brasileira caiu muito em termos de qualidade, isso na minha opinião. E a nossa música, que eu digo sempre que Manaus nos anos 80 tinha barzinho que tinha música de qualidade em todos os lugares. Então eu sou fruto da noite, né? Que eu acho que o artista tem que passar pela noite, que a noite é uma grande escola. Então a noite eu não acredito em artista que sai de um estúdio para ir fazer um show. Para mim o artista ele tem que passar por a noite é um aprendizado fantástico para o artista. É o grande problema que nós estamos vendo hoje em dia, que são aqueles artistas de plástico, né? Exatamente. Começa um show, você coloca uma voz por trás e na falha da sua voz entra uma outra voz e acaba perdendo a naturalidade do show. É um cantor sem alma, né? Que eu digo sempre que o cantor, o intérprete, ele tem que ter alma. Porque a música é isso, a música ela é um sentimento que você está... O intérprete tem essa obrigação de dar vida àquela obra. Então um cantor de estúdio, um cantor que ele está dentro de um estúdio ali, daqui a pouco ele sai para fazer um show, ele não passa isso, esse sentimento todo que a música realmente precisa, né, gente? E falando um pouquinho, nós estamos falando da música. Você já abriu vários shows fantásticos. Eu vi um show em 2008, se eu não me engano, que você abriu para o... Jorge Vecilo. Projeto Petrobras. Projeto Petrobras. Isso. Como é que foi essa abertura? Foi maravilhosa. A produção do projeto, né, eles me ligaram e aí queriam que eu fizesse... Eles nunca chamam pré-show, né? Eles não colocam como pré-show. A abertura do show. A abertura do show. Seria a abertura do show. E aí me convidaram para fazer, são 20 minutos, é muito curto, né? O pessoal acostumado a me ver mais tempo no palco, assim, mas foi maravilhoso. Eram eu e mais 3 músicos no palco. Eu já conhecia o Jorge Vecilo, admiro o trabalho dele. E como é que é viver de música aqui em Manaus? Eu digo, ainda ontem eu estava conversando com um amigo, eu digo, olha, eu seria um cara realizado se eu tivesse assim uma cobertura na Ponta Negra, uma BMW na garagem com o dinheiro da música. Que eu acho que seria o reconhecimento. É lógico, isso aí é uma coisa que é uma utopia para a gente aqui. Ninguém consegue viver de música. Hoje até já consegue, mas quando nós começamos, o que eu ganhava não dava para pagar a gasolina do meu carro. Então eu tenho um trabalho paralelo, né, e trabalho com a música porque a música é minha paixão, eu não consigo viver sem. Então mas seria o ideal você... Né, eu estou colocando um ponto extremo, assim, uma cobertura e tudo. Porque o artista aqui em Manaus ele tem que cruzar, cabecear, fazer o gol, sair comemorando e defender depois o ataque do outro time. Exatamente. Então, mas
Hoje já dá, eu conheço vários músicos que já conseguem. Já faz isso. O Sileno, a vida inteira, sempre se sustentou da música, sabe? E de uma música de qualidade, porque eu sou suspeito de falar porque eu sou fã do Sileno. O Sileno tem uma obra maravilhosa. Eu digo sempre que o Sileno, se ele estivesse no Rio de Janeiro, ele seria um sucesso nas emissoras de TV a nível nacional. Né? É exatamente o que você falou. Se estivesse no Rio de Janeiro, se estivesse em São Paulo, o nosso problema geográfico afasta muito o nosso músico amazonense do resto do Brasil? Com certeza. Com certeza. A gente não tem... Primeiro que nós não conseguimos criar uma base aqui, como é feito com a música baiana. A música baiana ela não precisa, a base dela é Salvador, e aí eles, quando estão com tudo gravado, eles vão para o eixo Rio-São Paulo para divulgar, para fazer a divulgação. E nós não conseguimos nunca fazer essa base aqui. Nós não temos essa base, que seria o ideal. Como é muito distante, era para ter um mercado forte aqui, local. Eu falo sempre que o ideal seria fortalecer o mercado na região norte, para depois ir para outro mercado. Até porque os nossos custos de passagem são muito superiores. Lá fora, se você estiver em São Paulo, basta o músico, ter um ônibus, ele roda a região sudeste inteira. Aqui nós não conseguimos. Até os grandes espetáculos, às vezes, quando chega em Manaus, já chega todo cortado, todo picotado, em função da distância. Ok, vou fazer agora só um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.